Olá pessoal, bom dia. No último vídeo que eu gravei para vocês, nós estávamos falando sobre a MP 936, aquela MP que permite a redução salarial ou a suspensão dos contratos de emprego através de negociações individuais, né, mediante comunicação ao Ministério da Economia e comunicação aos sindicatos dos empregados. Ocorre que eu estava falando que houve uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski. E, de acordo com o ministro, essa MP ela teria que ser interpretada conforme a Constituição, ou seja, só eram válidos as reduções salariais e as suspensões dos contratos de emprego se houvesse a comunicação e pronunciamento do sindicato, ou seja, ele condicionou a validade desses acordos individuais a uma homologação futura do sindicato. Apenas nos casos em que o sindicato ficasse silente, não se manifestasse dentro do prazo estabelecido, é que as empresas e os empregados poderiam seguir normalmente com as suas negociações individuais. Isso causou um rebuliço muito grande, entre os juristas e causou uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Porque nesse momento que nós estamos vivendo, praticamente inviabiliza esse tipo de acordo se eu tiver que aguardar o pronunciamento do sindicato, se o sindicato tiver que deflagrar uma Assembleia Geral para decidir sobre esse tema. Então, na minha opinião, embora eu reconheça a intenção do ministro em resguardar aqueles direitos constitucionais assegurados pela Constituição Federal, acabou inviabilizando, porque o procedimento ele foi muito engessado, ele foi burocratizado. Desde os primeiros vídeos eu defendo que na questão da redução salarial seria necessária uma negociação coletiva, porque a Constituição prevê esse tipo de formalidade. Mas que a gente não poderia exigir uma negociação coletiva nos moldes que estão previstos na CLT. Por quê? Porque eles não são adequados para o momento que a gente está vivendo. A gente deveria primar pela participação dos sindicatos nessas negociações, mas de uma forma mais célere, mais simplificada, menos burocrática, porque senão a gente não vai alcançar a finalidade que a MP se propõe, tá? Então, ontem foi finalizado o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, ele abriu divergência, tá? E alegando que a gente estava vivendo um momento excepcional e que, por isso, medidas excepcionais deveriam ser adotadas também, no sentido de flexibilizar a legislação trabalhista para garantir o interesse maior, que era a preservação dos postos de emprego, garantir uma renda mínima para esses trabalhadores. E dentro dessa discussão, levando em consideração a excepcionalidade do momento e a ponderação de normas, princípios e valores, o STF decidiu por cassar a liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Então, aquilo que a gente discutiu no último vídeo, vocês esqueçam, tá? E a gente volta novamente a MP 936 como ela foi editada. Ou seja, é possível sim a realização de acordos individuais, ou seja, aqueles acordos entre a empresa e o empregado, tá? Para decidir sobre redução salarial e a suspensão do contrato de emprego. Agora, é importante que a gente não esqueça, tá? A empresa, ela deve seguir aquelas determinações que existem na MP 936, ou seja, aqueles limites de redução e, sobretudo, tá? Conciliando a redução salarial com a redução da jornada de trabalho. Isso é muito importante. Proporcionalmente à redução do salário do empregado, eu vou reduzir também a sua jornada de trabalho, ou seja, ele vai trabalhar menos horas do que antes, tá? E é importante também lembrar da estabilidade. A MP 936, ela traz esse instituto da estabilidade provisória. Então, aquele empregado que teve o seu contrato, que teve o seu salário reduzido por 2 meses, durante esses 2 meses, ele tem garantido a sua estabilidade no emprego.
e após esses 2 meses, por mais 2 meses na frente, ele mantém essa estabilidade, ou seja, ele não pode ser dispensado sem justa causa. O mesmo raciocínio serve para a suspensão do contrato de emprego, tá bem? Então, a gente esquece aquilo que a gente tinha discutido com base na decisão do ministro Ricardo Lewandowski e voltamos à concepção original da MP 936, no sentido de que é válido, sim, acordo individual para redução de salário ou suspensão do contrato de emprego. Não esquecendo que a validade desses acordos individuais está condicionada à comunicação aos sindicatos da categoria, ou seja, comunicação. Não é preciso homologar nem esperar uma autorização, basta uma simples comunicação ao Sindicato dos Empregados, bem como ao Ministério da Economia, porque o Ministério da Economia, não é, o governo vai financiar uma parte dessa remuneração do empregado através desse seguro-desemprego diferenciado. Então, para que se garanta esse pagamento, é preciso que se comunique também ao Ministério da Economia dentro do prazo de 10 dias, tá bem? Então, vamos seguir de olho aí nessas alterações todas que estão surgindo a cada dia, a cada hora, é uma coisa diferente e é preciso que a gente esteja sempre atualizado para resguardar o interesse, não apenas dos empregados, mas também garantir uma segurança jurídica para as empresas, ou seja, garantir segurança jurídica para ambas as partes, com a finalidade maior, que é preservar os empregos, preservar, garantir aí a subsistência das empresas, porque não adianta de nada a gente falar de direito do trabalho, de direitos trabalhistas, de princípios, se a gente não tiver o emprego. Então, de certo ponto, é compreensível, é razoável, é proporcional essa mitigação da norma e dos princípios do direito do trabalho nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Então, vamos acompanhando e nas próximas notícias eu retorno aqui para conversar com vocês. Até mais, até o próximo vídeo.